Deixa eu ir começando. A aula de hoje é uma continuação da aula de segunda-feira, tá? E eu quero começar fazendo mais um exemplo do uso de coordenadas polares, quer dizer, e da mudança de variáveis em integral dupla, né, que é o uso jacobiano. Tá? Então, o problema é, ache o volume de um sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide z igual a 1 menos x2 menos y2. Então, o objeto que a gente está falando é, né, um paraboloide emborcado, 1 menos x2 menos y2, né, está emborcado para baixo, ele intersecta o plano z igual a zero, né, no disco, né, ou no círculo aqui de raio 1. Tá? Então, isso aqui é o objeto em questão. Tá? Coordenadas polares, né, aí vale chamar a atenção, né, são úteis quando são mais úteis, ou se você lembra de tentar usar coordenadas polares, né, quando tanto o domínio quanto o integrando de uma integral dupla, né, parecem mais simples ou parecem depender de maneira essencial de R, de θ, talvez não depender de θ, enfim, o domínio parece mais simples e o integrando parece mais simples nas novas variáveis. Tá? Então, vamos ver que esse aqui é o caso. Vamos só descrever que esse é o caso. O domínio, então, o volume do sólido limitado por esse plano, pelo paraboloide, é dado pelo volume embaixo do gráfico da função dada pelo paraboloide, da função menos x2 menos y2. Então, você pode dizer que o domínio de integração é o disco unitário no plano, tá certo? É x2 mais y2 menor ou igual a 1. Né? E o volume é a integral nesse disco da função 1 menos x2 menos y2 dv. Tá? Então, isso aqui é, digamos, pela teoria de integração, tá certo? O volume dessa região é dado por essa integral nessa região. Se eu quiser fazer essa integral, agora vamos transformar isso aqui numa integral iterada, tá? A base aqui é o disco, para cada x, né, eu posso integrar primeiro em y, né, nos segmentozinhos, e depois x nesse diâmetro. Tá? Para cada x, o y vai de menos raiz de 1 menos x2 até raiz de 1 menos x2. Então, estou colocando aqui. Os x vão de menos 1 a 1, tá? Os y vão nesse segmento vertical, que vai de menos raiz de 1 menos x quadrado, que é esse ponto aqui no círculo unitário, até raiz de 1 menos x quadrado. Repete o integrando, 1 menos x quadrado menos y quadrado. Estou integrando primeiro em dy, depois em dx. Essa é a integral, quer dizer, calculando essa integral, vem a resposta do problema, que é o volume daquela região. Essa integral é impossível de calcular? Não. Né? Você abre isso aqui, você tem, com respeito a y, você tem y, x2y, menos y ao cubo sobre 3, né? E aí os limites de integração são esses aqui, então, tanto em y como y ao cubo, você tem potências de raízes. Desde outras funções, esse tipo de função, em geral, dá para integrar. Mas é enroladinho. Tá? Não tenha dúvida que essa integral aqui, que quer que ela seja, ela é complicadinha. Então, agora, reconhecendo que tanto o integrando quanto o domínio tem uma cara bastante simpática, visto em coordenadas polares, vamos refazer esse problema em coordenadas polares. Então, colocando coordenadas polares, a região de integração esse é o que a gente chama de um retângulo polar, tá certo? É a integral de 0 a 2π da integral de 0 a 1, o círculo unitário, ou um círculo qualquer, né? É sempre um retângulo, ou um círculo centrado na origem, é sempre um retângulo polar, tá? Então, aqui é a integral de 0 a 2π da integral de 0 a 1. Né? O integrando 1 menos x quadrado menos y quadrado é 1 menos r quadrado, reconhece que x2 mais y2 é r2. Jacobiano, r, r dθ. Tá? Calculando essa integral é muito fácil de calcular. A integral em dθ, você pode puxar para fora, não depende de r, e a integral de 0 a 2π de dθ é 2π. Então, esse 2π aqui. O que sobra é a integral de 0 a 1 de 1 menos r quadrado r dr, ou seja, de r menos r ao cubo. Tá? R menos R ao cubo, a integral é R quadrado sobre 2 menos R a quadrado sobre 4. Eu estou integrando de 0 a 1, tá certo? Então, eu tenho 2π vezes, né? Em 0, isso aqui é 0.
Em 1, isso aqui é 1 meio menos 1 quarto. 1 meio menos 1 quarto é 1 quarto. Então, eu tenho 2π sobre 4, que é π sobre 2. Essa é a resposta do problema. Tá? Tá claro, gente? Sem nenhum mistério. Então, eu vou... Sim, desculpa. Eu deixei aqui 2 exercícios sobre coordenadas polares. Um deles bastante parecido com esse aí, né? Ache o volume do sólido sob o paraboloide Z igual a x2 mais y2, acima do eixo do x e dentro do cilindro x2 mais y2 igual a 2x. Tá? Isso aqui é, de novo, uma região no espaço, né? Uma região tridimensional. Tá? Eu acho que isso está errado. Acho que ao invés de eixo x aqui é plano x igual a 0. Mas faz o desenho e verifica do jeito que está escrito, isso aqui está errado. Agora, mais interessante, um outro problema um pouco mais complicado, tá? Eu te dou uma integral iterada. Eu não estou nem dando uma integral numa região, né? Não estou dando nada geométrico no momento, estou te dando uma integral iterada e pedindo para você converter essa integral iterada em coordenadas polares. Calcular essa integral convertendo em coordenadas polares. Para poder fazer isso, você precisa identificar quem é o domínio integral, que é dado por esses limites de integração. Integral 0 a 2 para x, y, de 0 até a raiz de 2x menos x quadrado. Tá? Então, de 0 até a raiz de 2x menos x quadrado em y, certo? E a integral de 0 a 2 em x. Tá? O problema é identificar quem é esse domínio e aí sim converter, né? Ver quais são os r's e os tetas, os intervalos de r e teta correspondentes para calcular essa integral. É claro que o raiz x2 mais y2 é simpático, é simplesmente r. Né? Tá? Então, esse aqui é um bom exercício para esse tipo de assunto que a gente está tratando agora. Pois bem, tem uma generalização absolutamente trivial de coordenadas polares, que é coordenadas cilíndricas no espaço, em R3. Tá? Essas coordenadas cilíndricas, você simplesmente junta a coordenada Z das coordenadas polares. Você muda as coordenadas do plano x e y para coordenadas polares e mantém coordenada Z. Então, as novas coordenadas, x é r cosseno θ, y é r seno θ e z igual a z. Então, você tem 3 coordenadas, r, θ e z, tá? Que você está convertendo x, y, z. Tá? Então, z não muda. Você calcular o jacobiano, dá a mesma coisa. O jacobiano é dx dθ, dy dθ, então, dx dr, desculpa, cosseno r, dx dθ, né? dx dz, tá certo? Cosseno θ menos r seno θ zero, dy dr, cosseno θ, dy dθ, r cosseno θ, dy dz zero, dz dr, zero, dz dθ zero, dz dz 1. Determinante disso aqui, r cosseno quadrado mais r seno quadrado, e acaba dando r. Então, o jacobiano dessa mudança de coordenadas é o mesmo das coordenadas polares. Não é nenhuma surpresa. Tá? De novo, fazer contas, transformar integrais simples em coordenadas polares é útil e interessante quando o objeto que você está interessado, ou a região de integração, ou a função que está sendo integrada, tá? São camaradas, têm uma cara simples quando expressas nas novas coordenadas. Então, o exemplo aqui o sólido é uma região dentro do cilindro x2 mais y2 igual a 1, tá certo? Estou desenhando aqui, tá? Entre o plano z igual a 4, a tampa, e o paraboloide z igual a 1 menos x2 menos y2, que é um paraboloide embocado que a gente acabou de ver esse paraboloide aqui. Então, estou interessado no pedaço do cilindro que está acima do paraboloide, abaixo do plano. Esse paraboloide encontra o cilindro x2 mais y2 igual a 1, tá? Exatamente no plano z igual a 0.
Então, a interseção do parabólico com o cilindro é um círculo aqui em cima do plano x, aqui no plano z igual a zero. Tá? Eu vou dizer que a densidade, esse objeto não é homogêneo, mas a densidade dele em cada ponto é proporcional à distância ao eixo do cilindro. Então, ele quanto mais perto do cilindro, mais leve. Tá? Difícil imaginar como fabricar um objeto assim, mas enfim. Né? Eu estou assumindo que ele é mais denso de fora e vai ficando menos denso, a densidade se aproxima de zero quando me aproximo do eixo de simetria. Tá? Então, procurando a massa. Essa massa, quem é? É a integral dentro do domínio dentro dessa região descrita, tá? Da função densidade. A função densidade, tá? Ele diz que é proporcional à distância ao eixo. Então, proporcional à distância ao eixo quer dizer que tem uma constante de proporcionalidade, que eu estou chamando de ρ aqui, vezes a distância ao eixo é a raiz x2 mais y2. Tá? Então, eu quero integrar nessa região aqui essa função ρ raiz x2 mais y2. Tá? Essa integral eu vou fazer com coordenadas cilíndricas. Então, eu vou transformar x e y em r θ, tá? E manter o z. Tá? Então, é uma integral tripla, 0 a 1, 0 a 2π, quer dizer, essa região, né? Essa região em rθ é retangular, né? Quer dizer, é simplesmente o círculo. Tá? Então, a integral raio vai de 0 a 1, o θ, o ângulo, vai de 0 a 2π. O z é que é limitado para estar entre essas duas tampas aqui, a tampa inferior e a tampa inferior, que é o parabolóide, e a tampa superior, que é um plano. Então, a tampa inferior, né, é 1 menos x quadrado menos y quadrado, aqui nas coordenadas polares acaba sendo 1 menos r quadrado. A tampa superior é simplesmente z igual a 4. Né? Então, 1 menos r quadrado até 4 é o domínio, quer dizer, o domínio da integração em z. Tá? Rho, R, o integrando é ρ vezes R, esse raiz quadrada aqui é R, o jacobiano é R, né? dz, que eu estou integrando primeiro em Z, dθ, dr. Tá? Então, o que dá isso? Puxa as constantes para fora, eu tenho o ρ do lado de fora, a integral de 0 a 2π não tem nada dependendo de θ aqui, a integral de 0 a 2π de dθ é simplesmente 2π, então é esse 2π ρ que está aqui fora. Vezes a integral remanescente, eu vou executar a integral em Z, né? Fica uma integral em R, né? De 0 a 1. Tá? O integrando, quer dizer, R quadrado, o ρ está lá fora, então R quadrado, Z, a integral de 1 é Z, tá certo? Esse Z variando de 1 menos R quadrado até 4. Né? Eu tenho 2π ρ, integral de 0 a 1. O que sobra aqui é Z igual a 4, esse 4r quadrado, menos z igual a 1 menos r quadrado, que é r quadrado vezes 1, um sinal negativo, tá? R quadrado vezes r quadrado vezes menos 1, agora ficando com sinal positivo. Então, o resultado fica mais r a quarta. Tá? Então, eu tenho a integral de 0 a 1 dr de 4r ao cubo mais r a quarta. A integral de 4r ao cubo desculpa, de 4r quadrado, né? Desculpa, isso aqui é a integral de 3r quadrado mais 4 mais r a quarta. Tá? A integral de 3r quadrado é simplesmente r ao cubo. A integral de r a quarta é r a quinta sobre 5. Então, eu ganho, depois de calcular essa integral, eu ganho 2π ρ, r ao cubo mais r a quinta sobre 5, variando de 0 a 1. Em 0 isso é 0, em 1, isso aqui é 1 mais 1 quinto. Mais 1 quinto é 6 quintos. Multiplica 6 quintos por 2π ρ, você ganha 12π ρ sobre 5, que é a resposta da questão. Tá? Esse aqui me parece não ter muita esperança se você quiser fazer isso aqui. Vai ficar bastante complicado se você quiser fazer isso aqui via integral cartesiana, sem passar para a coordenada cilíndrica. Tá? Exercício, primeiro, acha o centro de massa desse objeto. Tá?
De novo, né, centro de massa, só lembrando, né, como esse objeto é simétrico com relação à rotação pelo eixo Z, né, o eixo Z é um eixo de simetria desse objeto, tá? O centro de massa tem que cair em cima do eixo Z. Tá? Não tem jeito. Porque a hora que eu... Por que isso? Né? Se o centro de massa não tivesse no eixo Z, eu rodava o objeto, digamos, de um pequeno ângulo, tá? E o centro de massa andava, se mexia. Tá? No entanto, o objeto é sempre o mesmo. Então, o centro de massa é sempre o mesmo. Não importa como eu rode esse objeto, o centro de massa tem que ser sempre o mesmo. E o único jeito de um ponto desse objeto ficar sempre no mesmo lugar quando você roda é ele estar no eixo de simetria. Então, o centro de massa, quem quer que seja, está no eixo Z. Então, se ele está no eixo Z, o x barra e o y barra são zero. Tá? E a única coisa que precisa calcular é o z barra. Então, lembra, como é que você calcula o z barra? Tá? O z barra é 1 sobre a massa, eu já fiz a conta aqui, tá? Vezes a integral, né, no objeto de densidade, vezes z dv. Tá? Então, só muda essa coisa aqui para colocar aqui um z a mais. Além, fica o rho r quadrado z aqui vai virar z2 sobre 2, e aí segue a conta, segue o cálculo de integral do mesmo jeito. Tá? Então, esse seria o problema achar o centro de massa, que eu acabei de dar uma noção para vocês de como resolver. Tá? E o segundo problema avaliar uma integral tripla, tá certo? De novo, né? Se eu estou dizendo quem é a integral tripla em coordenadas cartesianas, de menos 2 a 2, menos raiz de 4 menos x quadrado até raiz de 4 menos x quadrado, raiz de x2 mais y2 até 2, o integrando é x2 mais y2, e eu estou integrando em dz primeiro, depois em dy, por último em dx. Então, aqui o objetivo né, de novo, identificar quem é o objeto, qual é a região que eu estou integrando, e converter essa região em coordenadas polares. Converter essa integral numa integral em coordenadas polares. Tá? Vamos lá. Eu, de novo, fiz uma besteira aqui de trocar coisas de lugar. Bom. Depois de, agora, para além de coordenadas cilíndricas, tá? Que é, digamos assim, uma extensão bastante simples de coordenadas polares, tá? Aqui tem um outro sistema de coordenadas que se usa em física, em engenharia, quer dizer, que é de uso comum, tá? São as coordenadas esféricas no espaço. Tá? Esse é um sistema de coordenadas mais complicado, tá? E ainda assim a gente vai usar ele em algumas situações, então quer dizer, eu vou mostrar para vocês como é que o sistema de coordenadas funciona. Tá? Então, eu identifico a posição, isso aqui é um sistema de coordenadas no espaço, tá? Em que cada ponto no espaço é identificado por 3 números, 2 ângulos e um número real positivo. Esse número real nada mais é do que a distância do ponto à origem. Tá? Se o ponto tem coordenadas x, y, z, esse r aqui, raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Né? Então, a r é o raio nas coordenadas esféricas, ou seja, a distância do ponto à origem. Tá? E aí eu tenho 2 ângulos, φ e θ. Se eu baixo r, tá? Uma perpendicular ao plano z igual a zero, tá? Isso aqui me dá um plano contendo z. Tá? E o primeiro ângulo que me interessa para descrever esse ponto é o ângulo entre o eixo x, tá? E esse plano, tá certo? E esse plano que contém o eixo z e o ponto em questão. Tá? Esse ângulo aqui eu estou chamando de φ. Além disso, então, eu tenho φ, eu já identifiquei que o ponto é um ponto nesse plano aqui, né? Com essa reta aqui do plano xy e o eixo z. E aí, para identificar o último número que dá o ponto, é você levantar qual é o ângulo com o planário que está, né? Essa reta com respeito à horizontal. Então, esse ângulo θ aqui é o outro ângulo. Dado φ, θ e r, eu consigo localizar o ponto
precisamente. Como? Está aqui a fórmula. Tá? A coordenada x, o que eu faço? R cosseno θ e R seno θ, tá? Desculpa, R cosseno θ, R cosseno θ é a projeção, né, do ponto R no plano horizontal. Tá? θ aqui é o tamanho dessa projeção. Tá? É esse tamanho aqui. E o ângulo φ, né, ou de fato o tamanho, a componente x, né, da posição desse ponto, seria esse tamanho aqui, cosseno θ. Então, R cosseno θ, cosseno φ. Isso é o coordenada x do ponto. Coordenada y, similarmente, é o R cosseno θ, projeta na horizontal, agora vai para o outro eixo, né? Então, é o y. Então, é R cosseno θ vezes seno φ. Tá? Finalmente, a projeção desse ponto no eixo z, tá certo? No eixo z, esse ângulo aqui é θ, essa projeção é apenas R seno θ. Então, isso aqui é a forma de descobrir dados R, φ e θ, quem é o ponto em questão. Não é tão óbvio assim, mas é também perfeitamente viável fazer o contrário, redescobrir quem é R, θ e φ, dados x e y, z. Tá? Não vou me meter nisso agora. Tá? Então, dadas as definições de quem são R, θ e φ, tá? Só eu chamo a atenção que eles têm os intervalos naturais em que eles estão definidos. Primeiro, o raio é um número positivo. É uma distância, né? Isso aqui é uma distância do ponto à origem, isso é um número positivo. O ângulo φ, tá? Que é um ângulo que esse plano faz com respeito ao eixo x, tá? Ele, naturalmente, ele percorre todo o 0,2π. É zero quando o plano está aqui, é esse pedaço do plano xz. E aí, à medida que você vai andando para cá, o plano vai aumentando esse ângulo naturalmente percorre todos os valores de 0 a 2π. Tá? Finalmente, o θ, que é o ângulo quanto que esse ponto levanta da horizontal, tá? Ele naturalmente mora em menos π sobre 2, π sobre 2. Ele menos π sobre 2 seria um ponto aqui no hemisfério inferior, né? Ou no semi-espaço z menor que zero. Tá? Então, menos π sobre 2, zero seria esse pedaço abaixo do plano x igual a zero. E 0π sobre 2 é o pedaço acima. Tá? Então, esses são os domínios em que R, θ e φ estão definidos. Tá? Calcular o jacobiano dá um pouquinho mais de trabalho que o usual. Você vê, né? Primeiro tem que calcular a matriz derivada. Eu pego o x, derivo com respeito a R, ganho cosseno θ, cosseno φ. Tá? Derivo com respeito a φ, eu ganho menos R seno φ, cosseno θ, menos R seno φ, cosseno θ. Depois derivo isso aqui com respeito a θ e ganho menos R cosseno φ, seno θ. Tá? Menos R seno θ, cosseno φ. Similarmente para o y, derivando com respeito a R, simplesmente repito, seno φ, cosseno θ. Tá? Derivando com respeito a φ, tá certo? Esse seno vira cosseno, então R cosseno φ, cosseno θ. Derivando com respeito a θ, esse cosseno θ vira menos seno, então menos R seno φ, seno θ. Finalmente, z, que é R seno θ, você deriva com respeito a R, ganha seno θ. Deriva com respeito a φ, ganha zero. Deriva com respeito a θ, ganha R cosseno θ, que não tem problema nenhum de sinal. Tá? Eu quero o determinante desse troço, o valor absoluto determinante desse troço. Calcular o determinante tem que ter um pouco de paciência, tá? Mas como tem um zero aqui, ficam só 4 termos. Tá? Esse primeiro termo aqui, né? Cosseno θ, cosseno φ, R cosseno θ, cosseno φ, vezes R cosseno θ, eu ganho R quadrado, cosseno ao cubo de θ, cosseno quadrado de φ, juntando tudo. Tá? Daí eu tenho esse pedaço aqui ainda é positivo, tá? Eu tenho menos R cosseno θ, seno φ, menos R seno θ, seno φ, tá? E eu tenho seno θ. Então, na verdade, eu tenho dois senos de θ, um cosseno θ, nesse pedaço, e 2 senos de φ. Então, fica seno quadrado de φ, seno quadrado de θ, cosseno θ. Tá? Similarmente, né, você vai fazer para o outro lado agora esse pedaço determinante. O menos RR vira R quadrado positivo, porque esses caras aqui contam negativamente. E aí você junta os 2 cossenos φ, um seno θ, um cosseno θ. Cosseno quadrado de φ, seno θ. Seno quadrado de θ. Tá?
E o último, esse aqui é zero, esse aqui é zero, então sobra esse aqui. Tá? E, de novo, com um sinal de menos apenas vira mais, tem r quadrado, tem cosseno ao cubo de θ e tem seno quadrado de φ. Aqui. Juntando as coisas, esse r quadrado cosseno cubo com esse r quadrado cosseno cubo, o seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ é 1, você ganha esse pedaço aqui, r quadrado cosseno cubo de φ. Esses dois aqui têm uma coisa semelhante. Você tem r quadrado, seno quadrado de θ, cosseno θ, seno quadrado de φ. Tem r quadrado, seno quadrado de θ, cosseno quadrado de φ. Juntando esses dois, o cosseno quadrado de φ mais seno quadrado de φ é 1, sobra r quadrado, seno quadrado de θ, cosseno θ. Está aqui. Tá? Esses dois juntos agora, você tem r quadrado, tem cosseno quadrado vezes cosseno, tem seno quadrado vezes cosseno. Juntando os dois, sobra só cosseno. Então, está aqui o jacobiano na caixinha vermelha. O jacobiano das coordenadas esféricas é R2 cosseno θ. Só ajudando um pouco a lembrar o que a gente está, do jeito que a gente está tratando isso, tá? O ângulo φ, tá? Esse ângulo que anda de 0 a 2π, a gente pode entender como sendo a longitude do ponto. Tem o nome de longitude associado à longitude geográfica. Tá? E o θ seria a latitude, qual é o paralelo e quais são os meridianos. Quer dizer, as curvas θ igual a constante são paralelas, numa esfera, né? E as curvas φ igual a constante são meridianos. Tá? Essas aqui são as coordenadas esféricas. Exemplo. Tá? Um exemplo bem simples de uma integral que usa a coordenada esférica para calcular. Tá? Considera a integral tripla na bola, tá? No domínio B, de E elevado a x2 mais y2 mais E2 elevado a 3,5 dB. Tá? Onde B é a bola unitária. Tá? A bola unitária seria um exemplo de um domínio que é um paralelepípedo em coordenadas esféricas. Por quê? Em coordenadas esféricas, a bola unitária é o raio indo de 0 a 1, o φ, a longitude indo de 0 a 2π, e a latitude cobrindo todo o domínio, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse objeto é elevado a x2 mais y2 mais E2 elevado a 3,5. Esse x2 mais y2 mais E2 é r quadrado. Então, quando eu substituo r quadrado aqui, eleva a 3,5, cancelo 2, fica e elevado a r ao cubo. Aqui. Tá? Colocando o jacobiano é r quadrado cosseno θ, e aí eu estou integrando o menos π sobre 2 a π sobre 2 em dθ, 0 a 2π é φ, o outro é r. Essa integral, você consegue separar ela nas três variáveis, né? Porque aqui é só um produto de coisas. Então, em r, você tem r quadrado é elevado a r ao cubo dr, de 0 a 1. Tá? Esse é um termo. Em φ, tá? Você só tem a integral de 0 a 2π de φ. Tá? Em θ, você tem a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno θ dθ. Então, quem é isso? A integral de r quadrado é elevado a r ao cubo, tá? É elevado a r ao cubo sobre 3. Você faz 1/3 e 3 aqui. Isso aqui virou e elevado a u du. Tá? E elevado a u du, a integral é elevado a u. Volta o u é r quadrado, r ao cubo. Então, você tem essa integral aqui. A integral a indefinida, é 1/3 de e elevado a r ao cubo. Eu estou avaliando se fizer 1. O 2π já estava lá, é essa integral. E essa integral aqui, cosseno θ dθ, a integral do cosseno é o seno. Então, eu quero o seno entre menos π sobre 2 para calcular essa integral. Tá? Então, o pedaço com a exponencial, né? Em 1 você tem E sobre 3, em 0 você tem 1/3. Tá? Então, esse número aqui corresponde a esse número aqui. Tá? Corresponde a esse número aqui no resultado. Tá? Esse 2π vem para cá. O seno de π sobre 2, quem é o seno de π sobre 2? Né? O seno começa em 0 e sobe. Né? Em π sobre 2 ele é 1. Tá? Em menos π sobre 2 ele é menos 1. Então isso aqui é 1, isso aqui é menos 1, com menos fica mais, então a soma dos dois é 2. Então esse diferença de senos é 2. Então, o que eu tenho? 2 vezes 2π, que é o 4π sobre 3, esse denominador, vezes o que sobra aqui, que é o E menos 1. Essa é a resposta. Pois bem, agora deixa eu dar uma paradinha de um segundo, deixar vocês me pegarem um pouco com a cabeça, eu vou tomar uma água e já volto. Tá?
Pois bem, voltei. Esse aqui é um exemplo bem mais complicado. Peraí, então, já estou seguindo em frente direto, antes de eu seguir em frente. Alguma pergunta sobre coordenadas, sobre o que eu tenha falado, mas especialmente coordenadas esféricas e esse exemplo? Está claro o que eu estou fazendo até aqui? Tá bom. Então, bola para frente. Então, está aqui um exemplo mais complicado. Esse aqui eu quero examinar isso aqui com calma. Tá? Então, o exemplo é: ache o volume do sólido acima do cone Z igual a raiz de x2 mais y2 e abaixo da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a z. Então, você tem que brigar com isso um pouco. Primeiro, quem é a esfera Z2? Geometricamente, quem é a esfera x2 mais y2 mais z2 igual a z? Você acha isso completando o quadrado. Né? O z2 menos z, você soma mais 1/4, isso aqui fica z menos meio ao quadrado, tá? E você soma 1/4 do outro lado. Então, na verdade, né, esse é uma maneira mais conveniente de escrever essa esfera, é escrever ela assim: ela é x2 mais y2 mais z menos meio ao quadrado igual a 1/4. Ou seja, ela é uma esfera centrada em 0, 0, 1/4, 1/2, tá? E raio 1/2. É isso que eu desenhei aqui. Ela é centrada no ponto 0, 0, 1/2 e tem raio 1/2 porque a tangente aqui é o plano horizontal, z igual a 0. O cone é z igual a raiz de 2 mais y2, ou z2 igual a x2 mais y2. A interseção do cone com a esfera, tá, é simplesmente o círculo x² mais y² igual a 1/4, contido no plano z igual a meio. Por que isso? Né? Se eu substituo z² por x² mais y², tá? Então aqui eu tenho 2x² mais y², desculpa, né? Deixa eu ver como é que eu enxergo isso. Eu quero fazer a interseção desses dois troços. Então, eu faço z raiz de 2 mais y2, z², então é 2x2 mais y2 igual a raiz de 2 mais y2. Tá. Então, pensa que a raiz de 2 mais y2 é uma variável. Então, o que eu tenho aqui é z igual a 2z². 2z² igual a z. Se 2z² é igual a z, ou z igual a 0, que é uma interseção do cone com a esfera, tá? Ou 2z igual a 1. 2z igual a 1, z igual a meio. Então, a interseção, que quer que seja, está no plano z igual a meio. Tá? Agora, você vai lá no plano z igual a meio e vê o que é essa interseção. Tá? Ela nada mais é do que x2 mais y2. Né? Se z, o plano é z igual a meio, então isso aqui é 1/4, o z é meio, passa para lá, eu fico com x2 mais y2 igual a 1/4. Então, é o círculo de raio meio, tá? No plano z igual a meio. É essa interseção aqui. Tá? Pronto. Então, a região que eu quero calcular o volume é a região entre o cone, tá certo? E a esfera, essa região entre os dois aqui. Tá? E essa região, em princípio, tá certo? Ela é limitada, quer dizer, né, o que ela é? Ela, dentro desse disco horizontal, ela é uma região que vai do cone até a esfera. Eu poderia fazer isso por coordenadas cilíndricas, tá? Ou até por coordenadas polares e calcular essa integral, né, subtraindo o valor, né, a função, pensar que isso aqui é um volume entre duas funções. Uma função z igual a x2 mais y2 e a outra função z igual a raiz de, enfim, né, raiz de 1/4 de menos x2 menos y2 mais meio. Tá? Mas isso aqui ia ficar muito mais complicado. Eu prefiro fazer isso, né, usando coordenadas esféricas. Isso aqui fica bem mais simples usando coordenadas esféricas. Tá bem. Se eu for usar coordenadas esféricas, qual é a região? O que é essa região entre a esfera e o cone? Tá? Bom, primeiro, o φ, a longitude, tá certo?
é indiferente, que essa região, esse troço é simétrico com respeito à rotação em torno do eixo Z. Tá? Então, o φ frente 0 a 2π acabou. Tá? O θ é mais interessante. O θ é coisa acima do cone. Tá? O cone corresponde a um θ igual a π sobre 4. Esse aqui é um cone de 45 graus. Z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado. É um cone de 45 graus. Tá? Então, o ângulo que levanta, que os raios, né, nesse cone levantam da horizontal, é um ângulo de 45, que é π sobre 4 radianos. Tá? Então, eu começo, a integral em θ começa em π sobre 4 e vai até o θ empinar aqui, que é π sobre 2. Então, φ está entre 0 e 2π e θ vai de π sobre 4 π sobre 2. Até agora, isso é um retângulo. Isso aqui não está... Eu não precisei fazer... eu não preciso de uma integração mais complicada. Agora, quando eu olho para o R é mais complicado. Porque o R, tá certo? Você sai daqui e você persegue aquele raio até ele bater na esfera. Ele nunca vai bater no cone, né? Vai pegar um raio aqui por dentro do cone, ele vai alguma hora bater na esfera, e nessa hora que a coisa para. Então, o raio vai de 0 até o valor do raio quando ele encosta naquela esfera. E a pergunta é: qual é esse valor? Quem é esse raio? Tá? Então, eu estou chamando esse raio aqui, para efeito dessa coisa aqui, de interrogação. Tá? Então, que eu não sei direito. Tá? Para cada... O φ não importa, mas para cada θ, tem um raio diferente aqui que eu preciso calcular. Quem é esse raio? Então, para poder fazer essa conta, eu olho o θ aqui, tá certo? Eu penso que eu estou saindo da origem e traçando esse raio até chegar lá, até encostar na esfera. Tá? Esse raio tem a seguinte propriedade. Tá? Eu completo, eu junto o ponto na esfera ao centro da esfera, tá certo? E observa, né? Essa distância do centro da esfera até ao ponto P na esfera é meio. Assim como a distância do ponto centro da esfera até o plano horizontal também é meio, porque isso aqui é tangente. Então, nesse triângulo aqui, esse ângulo aqui, em que esse lado está horizontal é θ. Então, eu estou de posse desse... Eu quero achar quem é R, que é o terceiro lado desse triângulo isósceles, sabendo quem é esse θ. Primeiro, se esse ângulo aqui é θ, tá? Esse ângulo aqui, interno desse triângulo, é π sobre 2 menos θ, 90 menos θ. Enfim, está falando do ângulo horizontal e uma vertical é 90. Então, o que sobra aqui é π sobre 2 menos θ. Esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui é igual àquele. Também é π sobre 2 menos θ. Então, a soma deles dois é π menos 2θ. Tá? Π sobre 2 menos θ, mais π sobre 2 menos θ é π menos 2θ. Agora, a soma dos ângulos de um triângulo é 2π. É π, desculpa. Então, π, né, menos 2θ, para completar π eu preciso de 2θ. Então, esse ângulo aqui desse triângulo, é 2θ. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é 2θ. Tá? E aí eu posso calcular quem é a interrogação usando lei dos cossenos. Eu tenho um meio, eu tenho esse ângulo aqui, então eu sei quem é esse lado aqui desse triângulo, que é o R que eu quero, tá? Usando lei dos cossenos. Está aqui a lei dos cossenos. Essa coisa que eu não sei é lado ao quadrado, mais lado ao quadrado, menos duas vezes lado, cosseno do ângulo entre eles. Então, é 1 meio ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado, menos duas vezes 1 meio vezes o cosseno de 2θ. Tá? Abre isso aqui, ou simplifica isso aqui, o que eu ganho é 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ. 1 meio ao quadrado é quarto, 1 meio ao quadrado é quarta, soma é 1 meio. Aqui eu tenho 1, esse 2, 1 meio é 1, então sobra 1 meio aqui. Coloco 1 meio para frente, o que sobra é 1 menos cosseno de 2θ. 1 menos cosseno de 2θ, cosseno de 2θ é cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Você pode reescrever como sendo 1 menos seno menos 2 seno quadrado de θ. Quando você faz 1 menos isso, você ganha 2 seno quadrado de θ. Espera o seguinte, é igual a 2 seno quadrado de θ. Cancela o 2. Esse troço aqui, 1 meio, 1 menos cosseno de 2θ, nada mais é seno quadrado de θ. Tá? Então, a região, acabou. Tá? Então, a região é φ de 0 a 2π, θ de π sobre 4 a π sobre 2,
e R de 0 a seno quadrado de θ. Tá? Essa foi a resposta que eu estava procurando. Então, está aqui o volume. A integral integrada que dá o volume é 0 a 2π, π sobre 4π sobre 2, de 0 a seno de θ. Tá? É jacobiano, R quadrado seno cosseno quadrado de θ. Eu quero o volume, eu estou querendo na função 1, PR de θ dθ. Calculando. A integral em... a integral... Desculpa. Alô? Ah, meu santo. Bom, a integral em φ, tá certo? É simplesmente 2π, acabou. Integrando em R, eu ganho R ao cubo sobre 3 cosseno θ, certo? De 0 a seno de θ. Isso aqui é uma integral em θ que vai sobre 4π sobre 2, certo? Avaliando isso em 0. Para R igual a 0, isso é 0. Para R igual a seno de θ, eu tenho o que sobra é 2π sobre 3, puxei esse 3 para fora, R ao cubo, que é seno ao cubo de θ, vezes cosseno θ de θ. Tá? A vantagem agora é que esse pedaço aqui está em forma, quer dizer, está pronto para fazer uma mudança de variável. Então, seno de θ é U, du é cosseno θ de θ. Então, isso aqui nada mais é do que a integral de U ao cubo du. Calculando isso, está U a quarta sobre 4. Só que U é seno de θ. Então, essa integral, 2/3 de π vem, essa integral nada mais é que seno a quarta de θ sobre 4, calculado de π sobre 4 até π sobre 2. Tá? Bom, aí, puxa esse 4 para fora, eu tenho 2π sobre 12, que é π sobre 6, vezes o que sobra. Tá? O seno de θ em π sobre 2 é 1. Então, o 4 já passei para fora, então eu ganho 1 de π sobre 2, menos o valor de π sobre 4, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu ganho aqui é π sobre 6, 1 menos raiz de 2 sobre 2 à quarta. Bom, raiz de 2 sobre 2 à quarta, ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 é meio, a quarta é 1 quarto. Tá? 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Então, eu tenho π sobre 6 vezes 3 quartos. Cancela o 6 com o 3, sobra um 2, então é π sobre 2 vezes 1 quarto, que é π sobre 8. Acabou. Tá? Então, esse é um problema bastante mais complicado, mas ainda assim dá para fazer a conta. A conta em si é relativamente simples, é só você precisa botar paciência para achar tudo que eu preciso. Pergunta, gente. Tá, bola para frente. Estou atribuindo mais 2 exercícios, tá? Agora para coordenadas esféricas, 2 exercícios para vocês adquirirem um pouquinho de melhorar a familiaridade com a noção das coordenadas esféricas. Decisivamente o mais fácil que você pode imaginar, tá? Avalie a integral em de x quadrado mais y quadrado dv, tá? Onde é a região entre duas esferas, x2 mais y2 mais z2 igual a 4, x2 mais y2 mais z2 igual a 9. Região entre duas esferas centradas na origem é um domínio retangular, né? O paralelepípedo é um paralelepípedo nas variáveis r, θ, φ. Tá? Esse integrando é um pouco mais complicado, porque ele não é r, né? Isso aqui de fato é 1 menos r quadrado. Tá? Isso vai ter z2. Isso aqui não é, né, r, não é r quadrado. Tá? Mas, dito isso, tá certo? Ainda assim não é muito complicado. Então, você exprime x quadrado mais y quadrado, que é o quadrado das esféricas, e calcula. Tá?
Um problema um pouco mais bonitinho, tá? É achar a distância média de um ponto em uma esfera de raio A entre um ponto em uma esfera de raio A e seu centro. Eu gosto de problema bonitinho simplesmente porque eu gosto de problema que não dá número nenhum, né? Você simplesmente, né? É um problema simplesmente formulado em palavras. Pronto, tá? Então, tá aí 2 exercícios sobre coordenadas esféricas para vocês fazerem. Tá? Seguindo em frente, tá? Eu quero fazer um exemplo. Seguindo em frente, eu vou fazer um exemplo. Tá? Eu vou voltar nas coordenadas polares, tá? Para fazer um exemplo de uma conta que não dá para fazer. Quer dizer, é uma conta muito interessante, né? Que até onde eu saiba não tem como você fazer usando o cálculo 1. Parece que é um problema de cálculo 1, tá? Mas não tem como você fazer essa conta sem usar o cálculo 3. Tá? Então, pensa nisso como uma aplicação espertinha do cálculo 3. Tá? O problema é calcular a integral de menos infinito a infinito de E a menos x quadrado dx. Isso aqui é uma coisa super importante em estatística, porque o E a menos x quadrado dx é a gaussiana. Tá? E essa área aí é um número importante para você transformar essa gaussiana numa densidade de probabilidade, que é o que, né, interessa mesmo. Então, deixa eu chamar esse número de sigma. Tá? Eu chamo a integral de menos infinito a infinito de E a menos x quadrado dx, chamo esse número de sigma. Então, eu vou reescrever esse número assim. Então, se isso aqui é sigma, essa integral, tá? Eu posso escrever ela assim, ela é a integral de menos infinito a infinito de E a menos x quadrado dx vezes a integral de menos infinito a infinito de E a menos y quadrado dy. Por quê? Né? Porque variável muda, né? Tanto essa integral quanto essa dão o mesmo valor, sigma. Então, o produto das duas é sigma quadrado. Só que essas duas integrais eu posso combinar numa integral iterada em 2 dimensões, tá? Que seria a integral de menos infinito a infinito, a integral de menos infinito a infinito. O produto de E menos x quadrado com E menos y quadrado nada mais é do que E menos x2 menos y2. Tá? Dx dy. Então, essa integral iterada é esse produto de integrais, é essa integral iterada. Tá? Agora, deixa eu começar a ser espertinho, dizer, olha, eu, para calcular essa integral aqui, é uma integral imprópria, né, incluindo um domínio ilimitado. Mas se eu pegar domínios cada vez maiores que aproximem esse domínio limitado, né, isso é a maneira como você calcula, como você define integral imprópria. Então, eu vou fazer isso desse jeito aqui. Tá? Eu vou dizer que essa integral no plano todo, tá, é o limite de integrais em bolas cada vez maiores. Então, o limite, quando R vai para zero, em dígitos cada vez maiores. De x2 mais y2 menor ou igual a r quadrado, tá? É a mesma coisa. Então, essa integral aqui imprópria é, na verdade, o limite de umas integrais perfeitamente dentro do que a gente está tentando fazer, que é a integral no dígito x2 mais y2 menor ou igual a r2, é menos x2 menos y2, dx dy. Agora, mudando essa integral para coordenadas polares, o limite fica. Tá? Essa integral agora é a integral, o círculo, o disco, raio R, tá? É o ângulo θ de 0 a 2π, o raio de 0 a R. Tá? Esse E menos x2 menos y2, do ponto de vista de coordenadas polares, nada mais do que E menos r quadrado. x2 mais y2 é raiz de r quadrado. Então, isso aqui é E menos r quadrado. Aí o jacobiano vira r dr dθ. Agora, olha só que bonitinho. Tá? Integrar E menos x quadrado ninguém sabe fazer. Mas com esse jacobiano aqui, passou a ser fácil. Tá? Que agora eu reescrevo isso como sendo, bom, puxa, a integral de dθ de 0 a 2π é 2π, puxa para fora. Tá? Eu fico com o limite, a integral de 0 a r, e o que sobra aqui é a integral de r menos r quadrado, jacobiano dr. Tudo bem. Se eu faço r quadrado igual a u, tá? du é 2r dr. Então, é 1 meio aqui, 1 meio aqui, 2 aqui para dentro. Essa aqui é a integral de menos u du. Então, 2π, limite, 1 meio. A integral de a menos u du é a menos u sobre menos 1. Tá? Então, é o r quadrado, então é menos r quadrado sobre menos 1, variado de 0 a r. Então, isso é 2π, limite quando r vai para infinito, 1 meio, tá certo? Isso aqui, em r, tá? É o E a r quadrado, só que com sinal de menos. Em 0
Isso aqui é 1, com sinal de menos, troca o sinal, fica positivo 1. Então, é 1 meio, 1 menos r quadrado. Limite quando r vai para infinito. Quando r vai para infinito, essa exponencial, e a menos uma exponencial negativa, vai embora para zero. Então, o que sobra é 1 meio. Tá? Cancela com esse 2, o que sobra aqui é π. Tá? Então, conclusão, o sigma ao quadrado é π. Tá? Então, o sigma, que é o cara que eu queria calcular, é a raiz de π. Acabou. Tá? Então, essa integral, tá? Usando esse truque milagroso de transformar uma integral em uma variável numa integral dupla, tá? e converter para coordenadas polares, tá? Me permite calcular essa integral incalculável de cálculo 1, tá certo? E mostrar que essa integral aqui vale exatamente raiz de π. Tá legal? Tá bom. Agora, eu quero fazer exemplo. Veja, a gente introduziu o jacobiano em mudança de variáveis e eu fiz três tipos de mudança de variáveis que são mudança de variável padrão. Tá? Mudança de variável coordenadas polares em 2 dimensões, cilíndricas e esféricas em 3. Tá? Agora, eu queria fazer pelo menos um exemplo, tá? De uma mudança de coordenadas que não é uma coordenada padrão. Uma coisa que agora você sempre pode, né, usando essa ideia de jacobiano, fazer uma mudança de coordenadas que seja especificamente dirigida ao problema em questão. Tá? Então, esse é o exemplo que eu vou fazer agora. Então, para simplificar, eu vou dizer quem é a mudança de variáveis que eu vou usar. Eu vou dizer que a mudança de variáveis é x igual a u quadrado menos v quadrado, y igual a 2uv. Tá? Se você quiser, né, x igual ao quadrado menos v quadrado e y igual a 2uv são duas famílias de hipérboles. Tá? Uma com eixos com as assíntotas é 45 graus e outras com as assíntotas nos eixos coordenados. O menos v quadrado igual a constante e o v igual a constante. Tá bem. Né? Eu quero calcular essa integral do valor de YdA, tá? Onde R é uma região que eu vou descrever delimitada por parábolas y quadrado igual a 4 menos 4x, y quadrado igual a 4 mais 4x. Tá? O desenho está aqui. São parábolas horizontais, uma delas virada para um lado, outra delas virada para o outro. Então, a região que eu estou interessado é essa região aqui pelo meio. Tá? Então, é delimitado pelo eixo e por essas duas parábolas. Então, esse chapéu de bispo aqui, que a gente vai querer integrar. Tá? O jacobiano dessa mudança de variável, tá? Eu faço a conta, né? dx du 2u, dx dv menos 2v, dy du 2v, dy dv 2u, né? Determinante 4u quadrado mais 4v quadrado, e isso aqui de positivo não precisa do valor absoluto. Então, isso aqui, o jacobiano é 4u2 mais v2. Tá? Quem é y na nova variável é 2uv, então toda a questão agora é entender quem é a região R em termos dessas novas variáveis. Isso não é uma coisa muito óbvia. Tá? Eu vou só dizer o seguinte, eu vou direto, meio sem ter como deduzir isso, tá? Eu vou direto para explicar quem é. Se você fizer u igual a 1, se você olhar quem é a curva, veja, se eu quiser entender no plano xy quem é a curva u igual a 1, tá? U igual a 1, você tem x é 1 menos v quadrado, você parametriza, é uma curva parametrizada por x igual a 1 menos v quadrado, y igual a 2v. 1 menos v quadrado, 2v. Tá? Se você tem 1 menos v quadrado, 2v, tá? X e y, essa curva, você procura uma equação implícita para ela, você ganha 4v quadrado
é 4 menos 4, veja, o x o x é 1 menos v quadrado. Desculpa, estou fazendo 1 igual a 1. Então, o x é 1 menos v quadrado, o y é 2v. Então, y quadrado é 4v quadrado, tá? E 4 menos 4x é 4 menos 4 vezes 1 menos x quadrado. Se você for olhar o que é isso, tá? Isso aqui é exatamente y2 igual a 4 menos 4x. Então, essa curva y igual a 4 menos 4x é exatamente a curva u igual a 1. É exatamente a curva, né? Pode ser escrito como uma curva u igual a 1, parametrizada. Similarmente, tá? Se eu olhar quem é v igual a 1, eu faço x igual a u quadrado menos 1, y igual a 2u. Então, essa relação vem, né, da definição das variáveis, e você verifica que essa curva v igual a 1 satisfaz a equação y quadrado igual a 4 mais 4x. Então, y quadrado igual a 4 mais 4x é u igual a 1, tá? E y quadrado igual a 4 menos 4x corresponde aos pontos tal que v igual a 1. Tá? Bom, essa coisa horizontal, de fato, é v igual a 0 e igual a 0, mas assim, v igual a 0 é o pedaço do plano, é a reta z igual a 0, x igual a 0, tá certo? Mas para x positivo. Ele faz v igual a 0 aqui. V igual a 0 é x igual a u quadrado, y igual a 0. Que é isso aqui, uma parametrização dessa semirreta. Tá? Se você faz u igual a 0, tá? Você tem x igual a menos v quadrado, y igual a 0. Então, você tem uma parametrização deste pedaço da reta. Então, esse pedacinho aqui, tá certo? É um subconjunto do conjunto dos pontos onde u igual a 0. E esse pedacinho é um subconjunto dos pontos onde v igual a 0. Tá? Então, essa região, eu estou dizendo para vocês, é uma espécie de um retângulo nas coordenadas UV, que é o retângulo, de fato é o quadrado 0,1 cartesiano 0,1. O U vai de 0 a 1, o V vai de 0 a 1, e os pontos nessa região são exatamente os pontos do quadrado. Então, essa região se converte no quadrado unitário em UV. Né? Isso absolutamente não é nada de óbvio. Tá? É uma espécie de um milagre, tá certo? Mas uma vez que você sabe disso, tá? Calcular a integral virou brincadeira de criança. Essa integral em R de y dA é a integral no quadrado unitário, o integrando 2uv, tá certo? Y é 2uv, jacobiano é 4u2 mais v2, du dv. Tá? Fazendo a conta, você ganha 8, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Né? O que sobra lá é u ao cubo v, mais uv ao cubo du dv. Então, 8, tá? É a integral de u ao cubo v du dv é u a 4 sobre 4 de 0 a 1 e v ao quadrado sobre 2 de 0 a 1. E o outro pedaço é u quadrado sobre 2 de 0 a 1, v a 4 sobre 4 de 0 a 1. Tá? Então, isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/2. Então, a soma, cada um desses é 1/8. Tá? A soma dos dois é 1/4. Tá legal? Então, eu tenho 8 vezes 1/4 dá 2. Tá? Então, esse é como eu disse, isso aqui é um problema em que as variáveis, né, não tem, quer dizer, se eu simplesmente peço para calcular a integral, eu duvido que alguém fosse adivinhar que essas são as variáveis que deveriam, que calcular essa integral nessa região, tá? Alguém fosse adivinhar que essa seria a mudança de variável correta para calcular essa integral. Tá? Mas, enfim, dando a mudança de variável e, né, brigando um pouco para reconhecer quem é a região, isso aqui fica factível. Tá? Deixa eu só concluir essa aula com mais uns exercícios, tá? Ainda sobre esse último assunto. Tá? Então, são coisas... Primeiro eu vou dizer quem é a mudança de variáveis. Usa a transformação x igual a 2u e y igual a 3v. Tá? Simplesmente uma dilatação diferente nas variáveis x e y. Para calcular a integral de x2 dA, onde a região A é o interior de uma elipse. Então, a vantagem da mudança de variável é que a elipse vira um círculo, tá certo? E, eventualmente,
ou vira um disco e, eventualmente, coordenadas polares vai dar um bom... passar o integral para coordenadas polares vai funcionar melhor. Tá? Então, você faz uma mudança de variável, que é simplesmente essa mudança de escala aqui para variáveis diferentes, uma segunda mudança de variável para coordenadas polares e calcula a integral. Segundo, avalia a integral de x mais y elevado a x2 menos y2, onde R é um retângulo dado por, agora, retas inclinadas. X menos y igual a 0, x menos y igual a 2, duas retas paralelas. X mais y igual a 0, x mais y igual a 3, duas retas paralelas. Isso é um retângulo inclinado. Esse aqui, né, claramente, o retângulo inclinado pede você usar x menos y e x mais y como variáveis. Tá? Isso aqui, x menos y e x mais y aparecem, então o retângulo vira um retângulo em posição normal antes das suas variáveis. E aí que você tem o x mais y, que é uma das variáveis, e x2 menos y2 nada mais é x menos y vezes x mais y. Então, usando x menos... Então, esse problema, você não precisa dizer isso, mas o problema em si sugere fortemente que você use x menos y e x mais y como variável. Né? E um terceiro problema é, de novo, a integral do seno de uma expressão quadrática, onde é a região do primeiro quadrante limitada por essa elipse, e aí, né, esse problema 1 sugere fortemente o que você tem que fazer. Né? Você pega x igual a 2u, y igual a 3v, né? Aí essa elipse vira 1 e essa expressão dentro do seno também vira mais camarada. Tá? Então, esse vai ser o exercício. Tá? É isso por hoje. Eu continuo provavelmente mudando de assunto razoavelmente no ano que vem, mas por hoje é isso aí. Tuas ordens para